Não é crime, é uma dezena de crimes. Isso que é pior. Você listou no Linha de Frente. É uma dezena de crimes. Agora, depois você vai listar esses crimes, que eu sei que você sabe de cabeça, é nosso gênio. Agora, ô Salles, deixa eu te fazer uma pergunta. Como disse o doutor Zovico, eles dizem se a terra é produtiva ou não. Tipo, deve ser um movimento com grandes especialistas no agro que chegam ali, olham e falam, ó, terra improdutiva, vamos invadir. Como acabar com isso? Que teve até coletiva de imprensa. A gente está vendo esse movimento que invade a terra dos outros, tendo até coletiva de imprensa, Salles. Seja muito bem-vindo de novo. Osmar, obrigadíssimo. Bom estar com vocês aqui e ver também o nosso líder, grande líder da oposição, deputado Jordi, tem feito um grande trabalho lá, um grande trabalho como líder da oposição, meu colega de partido, deputado federal do Rio de Janeiro, futuro prefeito de Niterói. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho também como prefeito. Veja, o MST, Frente Nacional de Luta, todos esses ditos movimentos sociais, eles poderiam fazer um grande trabalho se eles tivessem, por exemplo, como escopo, ajudar os assentados, que já há muitos anos são assentados através da reforma agrária. Mas não é isso que eles fazem. O que eles fazem hoje é muito menos o auxílio aos já assentados e muito mais a organização da invasão de propriedade, da depredação de patrimônio público e privado. Aliás, não é só o MST. Você tem o MST das cidades, que é o MTST, que é o movimento comandado pelo Boulos, um movimento que é invasão de propriedade, destruição de propriedade, né? Tem até um vídeo dele dizendo que o que são vidraças da Fiesp perto do mal que a Fiesp faz pro Brasil. Isso é coisa de louco. Mas com relação ao MST, ou a Frente Nacional de Luta, o que acontece, Asmar? Acontece o seguinte, esse pessoal invade a propriedade ou ameaça invadir, como foi comprovado aqui pela Polícia Civil de São Paulo, sob o comando do delegado Arthur Dian, delegado-geral de polícia, fez um grande trabalho de investigação e comprovou por áudios, por testemunhas, e prendeu o José Rainha, grande ícone aqui do Sem Terra no estado de São Paulo, foi preso fazendo o quê? Extorquindo dinheiro do fazendeiro. O que essa turma faz? Estaciona os caminhões, os ônibus na frente de uma fazenda, fica ali 10, 15 dias ameaçando invadir e cobrando em paralelo dinheiro do proprietário. Extorsão. Extorquindo o proprietário. Se o proprietário não paga, não se curva a essa chantagem, eles invadem a propriedade. Saqueia, destrói, depreda, mata gado, põe fogo em trator e depois, se a justiça mandar sair, se a polícia reintegrar, eles saem e vão invadir outra. E isso vira um círculo vicioso. A discussão sobre se a terra é produtiva ou não, ela não é relevante para esse aspecto. Pelo seguinte, a lei diz que a propriedade que não cumpre a sua função social é passível de desapropriação. Só que a desapropriação é feita por um órgão público, que é o INCRA. Aqui em São Paulo é o ITESP. Não cabe a eles invadir ou não. Não cabe a eles sequer dizer se é propriedade. É o que o Pavinato falou. Não cabe a eles sequer dizer se a propriedade é produtiva ou não. Não é papel de ninguém, senão o próprio órgão público, INCRA Federal e TESP aqui em São Paulo, dizer se aquela propriedade é produtiva. E às vezes eles fazem imagens de, por exemplo, uma fazenda que está com pouco gado ou está sem lavoura, mas esquece de dizer, ou omite, na verdade, propositalmente, que às vezes você está na entre-safra, às vezes faleceu o dono da propriedade naquele ano, os herdeiros não tiveram tempo de conseguir, por exemplo, financiamento para tocar a fazenda. Às vezes a fazenda está em processo de litígio, inventário. Então não é assim, você tira uma foto da propriedade, olha aqui como ela é improdutiva. E ainda que fosse... Chega a cadeirinha só um pouco para frente, que se você cair aqui... E ainda que fosse, se o proprietário discordar, vai para o judiciário. Exatamente. Então é assim, não cabe a eles dizer se é produtivo ou não. Ainda que improdutivo seja, ela tem que seguir um processo para ser desapropriada primeiro e feitos os lotes de assentamento depois. Então é tudo uma grande de uma farsa, né? E nós estamos vivendo um país em que o MST se sente à vontade para fazer, como você disse bem, Tiagão, fazer uma coletiva de imprensa
para dizer que vai invadir. É um escândalo daqui a isso. pouco nós vamos assistir o PCC fazendo coletiva de imprensa para dizer que vai assaltar banco. E todo mundo achando normal. Não, é normal, é da democracia. Democracia o caramba. Falou que vai invadir? Prende. Mas o porta-voz tá lá na comitiva do presidente fantasma. Na China. Ó, e só uma coisa que é interessante. Essa questão da desapropriação, se é improdutiva ou não, para todo mundo entender, eu costumo dizer o seguinte. Da mesma maneira que você só pode falar que alguém é ladrão depois do trânsito e julgado da sentença penal condenatória, você só pode falar que uma terra é improdutiva depois do trânsito e julgado de uma sentença que diga que aquela terra o é. Eu tô vendo que você tá aí se corroendo pra falar. Você tava muito caladinho, eu tava sentindo falta do nosso artista. É que o Salles é um homem educadíssimo, então eu espero ele terminar a fala dele e entre com a minha. Então pode entrar. Mas você sabe, essa semana, como bem disse o ex-ministro José Eduardo Cardoso, tudo isso não passa de uma cortina de fumaça para tampar o real problema que é a reforma agrária no Brasil, que é urgente, é pauta inclusive do Partido dos Trabalhadores desde 80 e até hoje não foi discutida a reforma agrária no Brasil, o que é um grande absurdo. No artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição Cidadã de Ulisses de 88, bem como no artigo 13 do Estatuto da Terra, que é a lei federal, ela resguarda algo chamado, querida audiência, função social da propriedade privada. A propriedade privada é uma garantia constitucional, mas a sua função também é uma garantia constitucional. O que quer dizer a função social da propriedade privada? Quer dizer o seguinte, que você não pode deixar uma terra improdutiva e onde ninguém reside durante décadas lá pairando, como você bem entende, sem que haja e sem que cumpra a sua função social. Agora, é evidente que quando há invasão de lugares produtivos, de terras Mas quem decide isso? Essa é a pergunta. Produtivas, essas pessoas... Quem diz que é produtivo ou não? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas de forma individual, até porque o MST é um movimento sem CNPJ. Então essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Propositalmente. Você, não, sim, você invadiu, não só um espaço público, mas um espaço privado, que é produtivo, que pertence a alguma empresa. Você tem que ser responsabilizado individualmente se de fato você cometeu uma ilegalidade. Agora, me parece muito que serve como uma cortina de fumaça para o real problema que é a reforma agrária. E a função social está resguardada na Constituição Federal e no Estatuto da Terra. Agora, só para finalizar minha fala... Eles cometem crimes? Quem comete crime? O MST? Não, de forma alguma. Ah, não? O MST, pra você ter noção, Tiago... Não, de forma alguma, o MST é um movimento, o Ricardo. O MST é um movimento social. O MSTista. Fala MSTista. Agora, o indivíduo que invade propriedade privada produtiva, sim. Mas vamos lá. Então o MST comete crime. Porque ele invadiu terras produtivas recentemente. Assim como a terra da Suzana era produtiva. Ó, eu sou contra esses extremismos. Assim como vocês entendem que as pessoas que estavam nos atos golpistas de 8 de janeiro têm que ter a conduta individualizada, essas pessoas também têm que ter a conduta individualizada. Elas não podem responder. O MST é um movimento social gigantesco, que faz muito, inclusive, em termos de produção. É gigante, é gigante, é gigante. Então deixa eu te perguntar, cumpre um papel financia esse movimento gigante? Pronto, já que é gigante, quem financia esse movimento gigante? Eu só vou terminar, assim, são muitas pessoas que financiam o movimento. Agora, em relação à relação de doadores, vocês têm que pedir para o movimento. Mas só para finalizar a minha fala, até porque o deputado Salles comentou a respeito do deputado federal mais votado do Estado, Guilherme Boulos, o MTST, que também é a mesma questão aqui em São Paulo. Existe, pra vocês terem noção, em São Paulo, mais imóvel sem gente do que gente sem imóvel. Então é um absurdo também, mas aí de âmbito urbano, que tem que ser visto. Mas eu também não vou entrar nesse embate, porque eu sei que tanto o deputado Guilherme Boulos quanto o deputado Ricardo Salles são pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Não, você pode entrar no debate que você quiser aqui. Mas aí ele vai falar também. São pré-candidatos a... Fala o que você quiser. O Tá Na Roda não tem essa palhaçada, são pré-candidatos. Pode falar. São Paulo. Fala o que você quiser, mas aí você vai escutar a resposta também. Vou escutar. Ué, pronto. Então, assim, eu sei que tanto o deputado Boulos quanto o deputado Salles são pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Ele tá consumindo todo o tempo do programa, Thiago Asmar. Já vou terminar. Você é bobo. Já vou terminar. Eu sei que ambos, tanto Boulos quanto Salles, são candidatos a prefeito de São Paulo e nenhum dos dois é o meu candidato. Inclusive, eu fui sondado pelo Solidariedade para poder colocar em prática um projeto. Quando eu era prefeito de São Paulo. Aqui em
em São Paulo e abro mão. Eu fiz a Nhanhamelo. E já disse isso, abro mão para poder compor com a deputada Tabata, até para que a gente fuja dessa polarização que é totalmente impertinente aqui em São Paulo. Agora eu Ele já passou 12 minutos sem falar nada. Não, Ricardo Salles. Não, mas aí eu sou justo. Ó, o Jordi falou, o Salles falou, eu dou a voz pra ele. Tudo bem que ele não falou nada. Ele tentou defender o Boulos, aí ele fugiu porque ele viu que não tinha defesa. Mas tá bom, então agora você já falou tudo que você quer. Eu posso dar a palavra pro Salles? Por favor, quero ouvir o deputado. Então, Salles, depois de escutar isso, a palavra é sua e depois de Jordi. Veja só. Uma coisa é você fazer uma conceituação abstrata, técnica sobre alguma coisa. No aspecto técnico, tá correto. O MST, enquanto movimento, não existe. Portanto, algo que não existe, porque não tem CNPJ, não pode ser ele quem vai. Então, tecnicamente, uma análise de laboratório está correta. Agora, isso não corresponde ao mundo real. Por que que não corresponde? É bem diferente do 8 de janeiro. Vou te dizer por que que é diferente. Primeiro, o MST não existe juridicamente como estratégia jurídica para não ser responsabilizado pelos crimes, pelas depredações, pelas coisas que faz. Acontece que, ainda que não existindo juridicamente, ele existe, o que se a gente podia até fazer uma comparação com o fundo de comércio. Existe ali um fundo de comércio, de invasões, de uma série de coisas. Ele é produtor de arroz orgânico? É verdade. É um grande produtor do Brasil de arroz orgânico? Talvez. Mas isso não justifica o que eles fazem em termos de invasão e extorsão. Sob a bandeira do MST se organizam sim invasões, se criam uma série de pretextos para receber dinheiro público, não para o MST. Porque como ele não existe, o que eles fazem? Tem uma série de associações, essas sim, existem, né? E utilizam o pretexto de levar, por exemplo, saúde ao campo dos assentados e recebe dinheiro do governo federal. Usa o pretexto de dar educação no campo, uma ONG lá, e recebe dinheiro do governo federal para essa ONG. Sempre em projetos. Projeto de saúde, projeto de educação, projeto de assistência técnica ao campo. Só que o que acontece com essas ONGs? São ONGs de fachada, que recebem dinheiro do governo do PT. No Bolsonaro não recebeu. Bolsonaro cortou as asinhas. Razão pela qual as invasões durante o governo do presidente Bolsonaro chegaram próximas a zero. Pra vocês terem uma ideia, o Jordi aí estava me dizendo outro dia, ele tinha esse número na cabeça, de que a quantidade de invasões deste ano, só esse ano até março, já são maiores do que todo o ano de 2022 e ao longo do ano do presidente Bolsonaro, o último ano do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro disse que não incentiva invasões e que era contra e que não ia dar guarida. O que faz o governo do Lula? Ele apoia moralmente as invasões, ele leva o Stedley, líder dessa bandidagem toda, no avião oficial da presidência da República, lá para visitar os amiguinhos dele comunistas lá na China. Ele dá dinheiro para essas ONGs todas que usam diferentes pretextos para tomar dinheiro público federal e rebater esse dinheiro para os invasores do MST, e com isso eles pagam o ônibus que transporta, os acampamentos que são feitos, a alimentação desse pessoal todo. Eles estão invadindo coisas produtivas. Uma das fazendas que foi invadida lá no Pontal do Paranapanema, a Fazenda Santana, eu conheço essa fazenda pessoalmente. A fazenda é produtiva. Ainda que não fosse, não podia invadir. As produtivas, então, nem a desculpa de que está invadindo uma fazenda improdutiva eles têm. A fazenda da Suzano, lá na Bahia, é produtiva e eles invadiram. A Suzano, até de certa forma, está pagando a conta do que eles fizeram. Fizeram o L, apoiaram o Lula, então o azar o deles. Mas as outras, não.